Nono ano, Matemática 1, Radiciação, aula 3, Propriedades de radicais. Beleza, galera? Professor Regis Ribeiro, que legal, que legal. Que bom encontrá-los novamente. Com certeza você é cheio de saúde aí e cuidando dos familiares, tá bom? Se Deus quiser, nos encontraremos o mais rápido possível para poder trocarmos esse carinho que a gente sempre trocou. Bom, enquanto isso, vamos continuar com as nossas responsabilidades. A aula de hoje ainda estamos em radiciação, aula de número 3, propriedades de radicais. Então, prepare além da sua bolachinha, sua água, lápis, caneta, caderno, borracha, porque já vai começar. Que legal! Estrelando, professor Regis Ribeiro. Beleza, galera, é isso aí. Apostila 1, capítulo 3, página 32. Professor Regis Ribeiro, no Prof. Regis Ribeiro você se inscreve no canal do Negrão no YouTube. Dá uma força pra gente, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha ao final da aula, dizendo que você gostou e de preferência com comentários. Radiciação, parte 3. Agora trabalharemos as propriedades dos radicais. Legal? Propriedades dos radicais aritméticos. Vamos começar? Vamos, mãos à obra. Vamos lá. Deixa eu só tirar aquele carinha ali em cima. Sarabim, bim, bim. Então vamos lá, galera. Primeiro, eu gostaria de lembrar o chavão das aulas passadas. Principalmente o quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Ou seja, nós temos uma potência com expoente racional. Ok? E aí, o m, que é o numerador, passa a ser o expoente do radicando. O n, que é o denominador, passa a ser o índice da raiz. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Nós utilizaremos ele daqui para frente praticamente em todas as partes da radiciação. Legal? Então agora realmente vamos começar. Cadê? Agora vai. Radicais aritméticos. Propriedades dos radicais aritméticos. Primeira propriedade. Multiplicação de radicais de mesmo índice. Se A e B, olha aqui, ó, os radicandos, são números reais, com A maior ou igual a zero e B maior ou igual a zero, e N é natural não nulo, temos, repara, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Pode explicar, professor? Sim. Sempre que você tiver a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, olha só, com o mesmo índice, você pode jogar os dois radicandos na parte interior da raiz. Que legal! Então, raiz de A, raiz enésima de A, vezes raiz enésima de B, é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, no caso da multiplicação, nós veremos também que na divisão vai funcionar, você pode jogar para dentro sempre que você quiser. Agora, soma e subtração, jamais. Nós veremos isso. Beleza? Vamos ver um exemplo dessa aplicação. Eu tenho raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Só estou aplicando, não estou resolvendo as raízes, legal? Qual é o índice aqui? 3. Estou multiplicando. Qual é o índice da outra raiz? 3. Então, eu posso jogar os dois radicandos multiplicando dentro da raiz com o mesmo índice 3. Isso você pode fazer. Legal. Bacana. Que bom. Pegou o jeitão? Então, multiplicação para o mesmo índice, eu posso fazer a multiplicação dentro do radicando, transformando em uma única raiz. Vamos fazer um exercício. Página 60. Exercício 3. Aplicando as propriedades dos radicais, efetue as operações indicadas. Então, item A. Você tem raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Eu só quero que você aplique as propriedades. Você vai pausar o vídeo, resolver, na volta nós vamos confrontar. 1, 2, 3, pause o vídeo.
E aí, chegou no veredito? Então vamos confrontar os nossos resultados. Vamos lá. Como eu tenho raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3, como é o mesmo índice, eu posso jogar todo mundo para dentro do radicando. 4 vezes 2 vezes 3. Legal? E até meia-noite, 4 vezes 2 vezes 3, 24. Não vamos continuar a resolver esse cara, porque dá para sair o 2. Ó. Vai ser 2 ao quadrado vezes 2, a 2 ao cubo ele sai. Porque eu só quero que você entenda como aplicar as propriedades. O examinador só pediu para aplicar a propriedade. Beleza? Ficou fácil? Tranquilo. Então vamos para a segunda propriedade. Divisão de radicais de mesmo índice. É a mesma ideia, só que agora nós vamos dividir. Se A e B são números reais, o A e o B são os radicandos, não negativos, e B diferente de zero, porque aqui embaixo não vai poder zerar, e N o número natural não nulo. Temos raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Peraí, é o mesmo índice as duas? Sim, professor. Então, você pode colocar agora raiz enésima e o denominador, e o radicando, A dividido por B. A sobre B. Beleza? Lembrando que as propriedades te autorizam a ir ou voltar a hora que você quiser. Legal? Então, eu posso jogar para dentro da raiz, duas raízes que estiverem dividindo sendo o mesmo índice, ou multiplicando, sendo o mesmo índice, eu posso jogar para dentro. Ok? Então, nesse caso, dividindo, eu também posso jogar no radicando. Ficou fácil pela ideia da primeira? Vamos ver uma aplicação. A mesma raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 8. Só para você entender como é que procede a aplicação. São o mesmo índice? Sim. Então eu posso jogar agora ambas dividindo dentro da raiz como radicando. Ó. Raiz cúbica de 27 sobre 8. Ok? Esta é apenas a aplicação. Vamos ver no exercício? Vamos lá. Exemplo, esse não consta na apostila. Raiz quadrada de 63. Lascou. Sobre raiz quadrada de 7. Quebrou as pernas da gente. Se aqui fosse 64, eu sei que isso daria 8. Se aqui fosse 9, eu sei que daria 3. Mas esse cara não é 8 e esse não é 3. Como é que eu saio daqui agora? Peraí, o índice aqui é 2. E o índice aqui também é 2. Opa, então eu posso jogar para dentro. Vou jogar os dois radicandos dividindo para a mesma raiz. Aplicando a propriedade, eu coloco raiz quadrada de 63 sobre 7. Beleza? E até meia-noite, toda a fração é uma divisão. Quanto dá 63 dividido por 7? Pensa um pouquinho. Entendi. Quem vezes 7 é 63? 9. Olha só. Então agora nos deu raiz quadrada de 9. Eu só cheguei aqui porque eu apliquei a propriedade de divisão de duas raízes com o mesmo índice. E até meia-noite, senhoras e senhores, quanto é raiz de 9? 3. Deixa eu ver. Entendi. Então, sempre que você for dividir duas raízes com o mesmo índice, você pode jogar a divisão para o radicando e manter a mesma raiz, o mesmo radical com o mesmo índice. Legal? Só que tomem bastante cuidado. Como você pode ir ou voltar quando você quiser, você tem que ter o bom gosto de fazer essa aplicação quando for útil para você. Às vezes aqui pode aparecer uma raiz de 7 multiplicando em cima, você estava procurando pelo em ovo, era só cortar a raiz de 7 com raiz de 7. Como não temos, vale a pena a gente aplicar a propriedade. Beleza? Então vamos para a próxima. Mas antes, nós temos uma dica. Repara, raiz enésima de A mais raiz enésima de B é diferente de raiz enésima de A mais B. Você não pode jogar a soma dentro das raízes e você não pode jogar a subtração também. Por exemplo, raiz enésima de A menos raiz enésima de B. Isso não é raiz enésima de A menos B. Atenção, os taquaritingas. Presta bastante atenção nesse cara. Isso aqui, ó, proibido. Isso é falso. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos para a próxima propriedade. Potência de um radical. Se A é estritamente não negativo, M inteiro e N natural não nulo, temos
Então aqui nós temos uma raiz enésima de A, que nós temos um expoente para ela, M. Ela passa a ser uma base da potência. Aí a dica é a seguinte, sempre que a raiz tiver um expoente do lado externo, esse expoente vem como expoente do radicando. Ele vai para a cabeça do radicando. Beleza? É simples assim. Por isso que quando nós temos uma raiz quadrada e o índice lá fora, o expoente é 2, a gente já elimina. Porque ele vem na cabeça do radicando. Aí aqui vai ficar A elevado a 2, dentro como radicando numa raiz com o índice 2. Aí ele vai ser eliminado. Beleza? Resumindo, quando N de navio for igual a M de Maria, o resultado é A. Isso nós já tínhamos visto na aula anterior. Beleza? Vamos ver uma aplicação. Olha só, raiz cúbica de 8, a mesma raiz que estava lá. Agora ela está ao quadrado. E agora? Esse expoente vai para a cabeça do radicando. É apenas a aplicação. E se eu quiser também, aqui eu já posso aplicar o quem está no Sol, vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o Sol. Veja como fica mais fácil de eu enxergar aqui. Ó. Beleza? Essa foi a aplicação. Vamos ver um exercício. Página 60 e 61, exercício 3. Aplicando as propriedades dos radicais, apenas ele está pedindo as propriedades, ok? Efetue as operações indicadas. Agora nós já temos duas coisas acontecendo. Eu tenho duas multiplicações aqui, ó. Mas antes das multiplicações, eu tenho uma potência. Repara, raiz a quinta de 2, todo mundo elevado a 3, que multiplica raiz a quinta de 3 e todo mundo elevado a 2. O que vai acontecer? O 3 vai na cabeça do 2 e o 2 vai na cabeça do 3 pela propriedade anterior. Olha lá. Ó. Raiz a quinta de 2 ao cubo vezes raiz a quinta de 3 ao quadrado. Agora nós voltaremos uma propriedade anterior ainda, na verdade duas. Olha só, eu estou multiplicando uma raiz a quinta por outra raiz a quinta. Entendi. Quando você multiplica duas raízes com o mesmo índice, você pode jogar os radicandos dentro da multiplicação, ok? Ou seja, a multiplicação dentro dos radicandos. Vai ficar raiz a quinta de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Olha que legal! Bacana? Então, daqui nós já conseguimos aplicar duas propriedades. A primeira, que o expoente vai na cabeça do radicando, e a segunda, que eu posso jogar para dentro do radicando o produto entre os dois radicandos de duas raízes com o mesmo índice. Legal? Bom, agora nós temos raiz a quinta de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Quanto é 2 ao cubo mesmo, galerinha? Não é 32, não. É 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Aqui é 8 vezes 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9 até meia-noite, 72. Raiz a quinta de 72. Galerinha, então essa propriedade facilita muito as coisas quando eu já pego o expoente que está lá fora da raiz, ou coloco direto, ou já admito que ele vai morar lá dentro e sair sempre que necessário for. Tranquilo em relação a essa propriedade? Maravilha! Vamos para a próxima propriedade. Agora, galerinha, raiz de um radical. Seria a raiz de uma raiz. Essa é mais fácil do que brigar com o irmão por causa de mistura. Repara, você tem uma raiz, está aqui, ó, raiz com índice M de Maria, de A. Só que toda ela funciona como radicando de uma raiz enésima, ok? Então, quando você tem uma raiz dentro de outra raiz, só vale nesse caso. Se aqui você tem um número somando, tipo 1 mais raiz com índice M de A, já não rola. Mas uma raiz dentro da outra, ou seja, a raiz de um radical, basta você multiplicar aqui, ó, os índices. E aí você vai reduzir a uma só raiz. Que uma só raiz você sabe trabalhar com tranquilidade. Beleza, tranquilo, mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Vamos ver uma aplicação. Vamos lá. Exemplo. Raiz quadrada, ele foi parceiro, hein? Colocou um 2 aqui que não havia necessidade. E lá dentro nós temos raiz cúbica de 64. Olha só. Então, neste caso, o que nós temos? Raiz de um radical. Raiz de uma raiz. O que eu vou fazer com os índices? Vou multiplicar os índices. 2 vezes 3. E aí vai ficar a raiz com o índice 6
de 64. Beleza? Tranquilo? Aqui é somente a aplicação. Tá fácil, né? Só que você precisa guardar esses caras na caixa de ferramenta. Então guarda essa propriedade também na sua caixa de ferramenta, porque nós vamos precisar. Beleza? Vamos para a próxima propriedade. Simplificação de radicais. Se A é real ou não negativo, que é a base da potência do radicando, M, N e P, naturais não nulos. N, M e o P. Naturais não nulos. E P, divisor comum de M e N. Temos, opa, esse P que vai aparecer aqui, ele falou que é um divisor comum. Necessariamente não precisa ser o máximo, pode ser qualquer um. Um número que possa dividir o N de navio e também dividir o M ao mesmo tempo. Aquela brincadeira que você faz simplificando fração quando possível. Então você tem raiz enésima de A elevado a M de Maria igual N dividido por P para tratatá, tá. Para tratatá, tá. Tudo que você faz aqui a título de divisão e multiplicação, vou mostrar para você também que vai funcionar, você tem que fazer aqui no expoente do radicando, sempre. Então, escrever a raiz dessa forma é a mesma coisa que eu escrever N dividido por P e o expoente do radicando M de Maria dividido por P. Tá um pouco chatinho, mas no exemplo, no exercício, vai clarear. Repare. Eu tenho uma raiz com índice 12 e o radicando é 2 ao cubo. Aí o camarada te pede, ô meu brother, tem como simplificar isso aqui? Tá muito grande. Eu vou assustar meus alunos com raiz com índice 12. Vamos fazer o seguinte. Escolhe o número aí que eu consiga dividir o 12 e também dividir o 3. O 3. Olha só. Então eu vou dividir esse 12 por 3 para tá. E esse mesmo 3 eu também vou dividir pelo mesmo 3 que eu dividi o 12. Legal? 12 dividido por 3, 4. 3 dividido por 3, 1. Então a raiz com o índice 12 de 2 ao cubo é a mesma raiz à quarta de 2. Doeu menos, ó. Ficou mais elegante. E aí o Negrão comentou com você que no caso da divisão eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. E aí necessariamente não precisa ser múltiplo ou divisor. Legal? Pode ser qualquer valor, só que qualquer valor que eu multiplicar o N, eu preciso multiplicar o P. Vou mostrar agora. Então nós vamos fazer o caminho de volta aqui, ó. Ô meu brother, eu preciso de uma raiz, só que o índice tem que ser 12. E eu não quero mudar o valor dessa raiz. Então você vai fazer o seguinte, multiplica esse cara por um número para virar 12, e o expoente do 2 você faz a mesma coisa. Então vai ficar 4 vezes 3, 2 elevado a 1, que aqui tem um invisível, vezes 3. Então vai ficar raiz com índice 12 de 2 ao cubo. Fizemos o caminho de volta. Então você pode tanto dividir como multiplicar. No caso da divisão, o valor que você vai escolher tem que ser divisor dos dois. Não precisa ser o máximo nesse caso, mas tem que ser divisor comum para os dois. Na multiplicação, só correr para o abraço. Escolhe um, desde que você coloque aqui também, pode ser qualquer um. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Vamos praticar com o exercício? Vamos lá. Página 62. Simplifique os radicais a seguir. A. Raiz com índice 21. Vixe. Vou repetir. Raiz com índice 21. Vixe. Que o radicando 3 à sétima. Vamos simplificar esse cara? Bom, eu vou deixar para você resolver agora. Vou falar 1, 2, 3. Você vai pausar o vídeo e resolver o exercício. 1, 2, 3. Pause o vídeo. E aí? Chegou no veredito? Então vamos confrontar as nossas resoluções. Vamos lá. Bom, raiz com índice 21, vixe, que o radicando é 3 à sétima. Vamos simplificar os radicais a seguir. Quando se trata de simplificar, aí tem que ser ao máximo. Então, a dica para você simplificar ao máximo é você encontrar o máximo divisor comum entre os dois números. Legal? O máximo. Quem é o máximo divisor comum entre 21 e 3? Lembra as nossas aulas para encontrar o MMC, o MDC. Nesse caso é o MDC. Então a pergunta é, quem será o máximo divisor comum de 21 e 7? Esse é a loja digital. Beleza? Quem será então? Você já calculou. É o 7. Olha só. Então, 21 é divisível por 7 e o 7 também é divisível por 7 e é o máximo divisor comum. Beleza?
Tranquilo? Então a parada é a seguinte. Eu vou dividir o 21 por 7. Me desculpe pelo radical aqui que não está muito elegante. E também vou dividir o 7 por 7. Olha que legal. Então é a forma de você simplificar ao máximo. 21 dividido por 7 vai nos dar 3. 7 dividido por 7 vai nos dar 1. Tcharam! Raiz com o índice 21. Vixe! Que o radicando é 3 a sétima. Vixe! Simplesmente é raiz cúbica de 3. Olha como fica mais leve. Beleza? Aprendeu? Pegou o jeitão? Então agora nós vamos para o combate. Vou soltar você na contramão, sem freio, para resolver o próximo exercício. E aí você vai conseguir chegar com segurança assim que você resolver e acertar. Legal? Olha o próximo exercício. Saca só. Página 62, exercício 6. Instituto Federal do Ceará. O número raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de raiz cúbica de 2 à quinta, aqui é uma raiz de um radical, vezes raiz cúbica de 2 é igual a, aqui estão as alternativas. Alternativa A, 0. Alternativa B, raiz de 2. Alternativa C, 1. Alternativa D, raiz de 3. E alternativa E, 1 mais raiz de 2. Você vai pausar o vídeo, resolver o exercício. Na volta nós vamos confrontar os resultados. 1, 2, 3, pausa o vídeo. E aí? Chegou no veredito? Então vamos confrontar os nossos resultados. Então eu vou começar já tirando o enunciado, ou seja, as alternativas para não te chamar a atenção, para você olhar para elas. Bom, primeira coisa que eu vou mexer aqui, eu vou precisar dar uma eliminada em duas raízes aqui, uma raiz dentro da outra. Legal? Então, raiz de um radical, raiz da raiz, o que a gente faz? Multiplica os índices. O índice aqui é 2, o índice aqui é 3. Então vai ficar raiz de 2 sobre raiz, que o índice é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Vezes raiz cúbica de 2. Tranquilo aí? Não se perdeu? Temos uma propriedade só para o cara de baixo. Índice 2 vezes o índice 3 dá índice 6. Pegou o jeitão? Beleza. Vamos para o próximo passo. Olha só. Agora eu tenho duas saídas. A primeira, quem está no sol vai para a sombra. Foi o chavão do início da aula de hoje. Quem está na sombra vai para o sol. Galera, mas aqui, ó, já daria também para a gente fazer esse cara virar 6. Certo? Fazer esse cara também virar 6. Depois a gente ia dividir, multiplicar os índices e dividir vai dar na mesma. Ok? Para aplicar as propriedades de quando você pode multiplicar duas raízes com os mesmos índices ou dividir. Mas aqui, o expoente do 2 é 1 e o índice da raiz é 2. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. O denominador do expoente do radicando é 5 e o índice da raiz é 6. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então vai ficar 2 elevado a 5 sobre 6. Tudo isso multiplica raiz cúbica de 2. O expoente do 2 é 1 e o índice da raiz é 3. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Tudo isso multiplica 2 elevado a 1 terço. Agora, repara que aqui eu vou multiplicar a mesma base, depois eu já vou dividir pela mesma base, ó. Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. É fácil de aprender. Para dividindo as bases igualadas. É a subtração que eu tenho que fazer. Então eu já posso manter uma mesma base fazendo a soma e a subtração dos expoentes. Olha lá. Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. 2 e o expoente dele é 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. E eu vou subtrair por quê? Porque eu estou dividindo as bases igualadas. Já posso aplicar direto. Beleza? Menos 5/6. Aqui eu multipliquei a mesma base, somei os expoentes. Aqui eu dividi as mesmas bases, subtraí os expoentes. E agora? Como é que eu saio daqui? Lembra disso? Supletivo, professor. Claro. Você não consegue fazer o 2 virar 3.
Você não consegue fazer o 3 virar 2, mas você consegue fazer o 2 virar 6 e fazer o 3 virar 6. E você não precisa mexer aqui. Automaticamente você não vai precisar tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. A brincadeira chamada supletivo é para eliminar o mínimo múltiplo comum. Olha só. Vou fazer o 2 virar 6. Então eu multiplico por 3, automaticamente em cima também multiplico por 3. Vou fazer o 3 virar 6. Multiplico por 2, automaticamente em cima também multiplico por 2. Então nós teremos 2 elevado 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6, menos 5 sextos. Automaticamente, quando você soma ou subtrai frações com o mesmo denominador, basta você manter o mesmo denominador. Vai ficar em cima 3 mais 2 menos 5. Vou repetir. Em cima 3 mais 2 menos 5. Tudo isso sobre 6. Mas 3 mais 2 é 5. Menos 5, 0. 0 sobre 6. 0 sobre 6 é 0. Enxergou aí a brincadeira? Que legal. Então, igual 2 elevado a 3 sobre 6, mais 2 sobre 6 são 5 sobre 6. Menos 5 sobre 6, 0. Então, 2 elevado a 0. E você já sabe que todo cara elevado a 0 é 1. Com certeza, você chegou na alternativa correta, que é a alternativa C. O resultado deu 1. Com certeza você acertou. Pegou o jeitão? Então, nós praticamente usamos quase todas as propriedades aqui, ó. E aí dá para você ficar brincando com os exercícios com tranquilidade. Pegou o jeitão? Aprendeu? Por falar em exercícios, senhoras e senhores, atividades dessa aula. O Negrão está deixando uma lista de exercícios, aula radiciação parte 3, postada no plural, ou seja, na plataforma do plural. Vou resolver alguns desses exercícios também via videoaula. E os exercícios que vocês encontrarão lá são os exercícios do 1 ao 5, página 60, 61 e 62. Então você deve praticar todos esses exercícios, porque eles estão relacionados diretamente com a nossa aula de racionalização. Recapitulando, caso 1, eu vou racionalizar quando o denominador for uma raiz quadrada. Caso 2, eu vou racionalizar quando a raiz do denominador for uma raiz com um índice diferente de 2. E aí nós temos a técnica de ser raiz enésima e o radicando ser um expoente como n menos m de Maria. Lembra quanto falta para o expoente do radicando para chegar no índice? E no caso do 3, nós teremos o conjugado, quando aparece um cara mais uma raiz, ou um cara menos uma raiz, ou uma raiz mais uma raiz, ou uma raiz menos uma raiz no denominador, a gente vai racionalizar por uma fração que o fator racionalizante é o conjugado do denominador. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, espero ter ajudado e muito. Que Deus abençoe a todos vocês, cuidem muito da saúde, principalmente dos seus familiares, porque são as pessoas que contam muito com o apoio de vocês. Legal? Inscreva-se no canal do Negrão, pro Regis Ribeiro. Já escorrega o dedo agora, já dá um joinha lá embaixo. Caso você já esteja inscrito, deixa o seu like. E até a próxima, se Deus quiser. Que legal!